E queridos, nessa noite eu quero falar de um assunto que às vezes lança uma certa curiosidade na mente das pessoas. Até mesmo muitos têm certas dúvidas daquilo que vai acontecer, daquilo que é certeza acontecer. Mas eu quero falar nessa noite sobre um assunto que ninguém gosta, mas que todos têm curiosidade. Eu quero falar sobre o que vai acontecer 5 minutos depois que morrermos. O que vai acontecer 5 minutos depois que morrermos? Queridos, é certo que quando nós falamos do nosso encontro com Cristo, com a morte, nós sabemos que essa temática, esse assunto, nos remete à reflexão da preparação, ou seja, precisamos estar preparados. Jesus Cristo disse: vigiai e orai, porque você não sabe quando há de vir o Filho do Homem. Ele disse: a volta dele seria como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Será como um abrir e fechar de olhos, será muito rápido, não vai dar tempo de você, Jesus está voltando lá no centro, então aqui ainda vai te demorar uns 5 minutos para chegar aqui. Jesus não vem de carro, não vem de Uber, não vem de ônibus, não vem de jatinho. Jesus, ele vem com poder e grande glória, aonde todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. E há um texto muito interessante que o próprio Cristo contou, tentando explicar isso. Ele conta uma parábola, está lá em Lucas capítulo 16. Se pudéssemos dar um nome ao Evangelho de Lucas, diríamos que é o Evangelho das parábolas. Lucas 16, a partir do versículo 19. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu o pai Abraão de longe, com Lázaro do seu lado. Então chamou-o: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem Moisés e aos profetas,
tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Palavra de Deus, amém, queridos? Queridos, a carta aos Hebreus diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E é fato incontestável que algum dia você e eu, todos que estamos aqui nessa noite, todos que estão vivos, é certo que um dia nosso coração vai parar de bater. Um dia o sangue que flui em nossas artérias vão parar de fluir. Um dia nosso cérebro, nossos órgãos vão parar de funcionar. É certo que todos nós um dia nos encontraremos com o nosso Criador. Não importa quando, como, é certo que isso vai acontecer. E nós precisamos estar atento a essas coisas. Milhares de pessoas, queridos, têm morrido todos os dias. Se você ligar o noticiário, se você acessar as notícias, você vai ver que a todo instante tem morrido pessoas em nosso bairro, em nosso estado, em nosso país, ao redor do mundo. Mas interessante que poucas coisas têm causado mais curiosidade no homem do que a vida após a morte. Por que gera tanta curiosidade? Porque ninguém voltou para contar como é. Não tem essa história. Por mais que exista por aí pessoas que defendam a crença de uma reencarnação, de uma visitação de mortos, é tudo fato inventado, fábula, isso não existe, não tem como ser comprovado nada disso, e mesmo que alguém viesse, geralmente é tudo invenção de cabeça das pessoas, não é algo que podemos afirmar com certeza, porque a própria Bíblia diz que isso não vai acontecer, não tem como acontecer. Até mesmo na parábola, nós vemos o rico dando a sugestão para Abraão, dizendo: manda que Lázaro vá até a casa de meus pais. E Abraão responde assim: mesmo que um morto ressuscite. Veja que Abraão não dá a opção de alguém voltar dos mortos, simplesmente como se ainda estivera vivo. Mas o que acontece então? O livro de Jó faz a pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Querido, o único lugar que podemos encontrar resposta para tudo isso é na palavra de Deus. Qualquer outra coisa que esteja fora da palavra de Deus não passa de invenção. É na Bíblia que nós temos resposta para tudo aquilo que nós necessitamos. Já falei domingo passado aqui que a Bíblia, ela não tem tudo o que eu gostaria de saber, mas ela tem tudo que eu preciso saber. E uma das coisas que esse texto nos explica de forma muito tranquila é o que vai acontecer imediatamente após a morte. E eu quero dividir isso em alguns pontos e falar com os irmãos e juntos conversarmos um pouco sobre este assunto. E eu não quero que você saia daqui nessa noite com medo da morte, não é esse meu intuito. Sempre que eu prego sobre morte, tem gente que fica com medo. Não é isso. A morte não deve nos causar medo, querido. Tem coisas na nossa vida que são inevitáveis e se torna inútil ter medo, porque é inevitável. Imagina, hoje nós temos aqui mulheres grávidas, é ou não é? Temos Cristina, meus parabéns. Temos aquela irmã, cadê ela? Que ali, está ali, perdão não gravei o nome dela, sua esposa, querido, qual é o nome dela? Adriana, perdão Adriana, viu? Passa assim. Adriana também está grávida, fiquei sabendo hoje, né? Para alegria, nossa. Tem mais alguma mulher grávida? Tem outra ali. Adianta ter medo da gravidez? Uma vez grávida, minha filha, vai interessar você ter medo? Não vai interessar. Tem mulher que diz: minha barriga vai crescer, estou com medo. Vai crescer mesmo, viu?
Seja você, quem já teve, quem não é Maria de primeira vez, todas já tiveram filho? Esse é o primeiro. Todas já tiveram, né? Então já sabe como é. Adriana não? Primeiro Adriana. Eita, é marinheira de primeira viagem. Esculhamba o corpo da mulher, viu, minha filha? Não tem para onde correr. Depois dá um trabalho querer voltar como era. E eu vou te contar um segredo. Não volta nunca mais. Filho, olha, nós que nascemos, gente, todos nós que temos a nossa mãe viva, quando você encontrar com ela, vá lá e diga: mamãe, obrigado por eu ter te esculhambado. Querido, eu já disse isso para minha mãe. Eu disse: mãe, obrigado. Porque minha mãe tem 1,5 m. E eu nasci, quando eu tinha 6 quilos. Aliás, 5,5 kg, perdão. Eu tinha menos. Eu estou exagerando. Era quase que 5,5 kg. Minha mãe, depois de ter parido 4, normal, eu tive que ser cesárea, porque senão eu ia esculhambar mais ainda ela, né? A mulher, sabe, suporta dores nas costas, dores nas pernas, dor de cabeça, vem enxaqueca, vem tudo que é esculhambose na vida da mulher. E ela, feliz da vida, carregando aquele bucho, passa a andar igual uma pata, né? Fica... O centro de gravidade do corpo da mulher muda. Então ela fica procurando o centro de gravidade. Ela fica, né? Porque o equilíbrio é muito importante. Mas uma coisa que eu nunca vi uma mulher grávida transparecer assim, pode até ter inconsciente, a nível de preocupação, mas eu nunca vi nenhuma delas com medo, porque é inevitável. É inevitável. Está lá, vai crescer e um dia vai sair. Também tem mulher que gosta tanto de estar grávida que queria ficar grávida o resto da vida. Mas não pode. Imagina um bebê com 18 anos dentro de você. Embora tenha adolescente aí que queria ficar, né? Só dormindo dentro da barriga da mãe. Mas tem coisas na nossa vida que são inevitáveis, queridos. Inevitáveis. Não adianta termos medo. Nós vamos passar por ela. Se você está vivo, então é inevitável que você vai encontrar-se com o Criador. Não vou usar a palavra morrer não, para não assustar. Tá? Você não vai morrer não, você vai encontrar com Deus. Você vai dormir para esse mundo. A primeira coisa que eu destaco, querido, que nós aprendemos que 5 minutos depois que nós morremos, é fato que estará acontecendo, é que estaremos vivos. Olha que paradoxo. Que coisa interessante. Depois que você morrer, você vai estar vivo. Como é, bispo? Diga para o teu irmão: você vai morrer, mas vai ficar vivo. E aquele que não tem Jesus no coração, vai estar vivo. Porque a morte é uma passagem, querido. Diz o texto que no momento em que Lázaro morreu, ele foi levado para o seio de Abraão pelos anjos, e ele estava vivo lá. No momento em que o rico morreu, ele foi para o Hades, foi para o inferno ali, um local de tormento, e ele estava consciente e vivo. Vivinho da Silva. Então, é certo, isso vai acontecer. Podemos pensar que vamos ficar dormindo, mas não é dormindo que a Bíblia nos ensina. Ninguém vai ficar dormindo. No momento em que morrermos, estaremos vivos. Creio que todos que estão aqui são suficientemente maduros para entenderem que não importa se você é rico ou pobre, se você tem amigos ou não, se você vai ser sepultado num caixão caro ou numa cova comum, quando a morte bater à sua porta, você vai estar morto como qualquer outro. Sem dúvida, olhamos para o texto e aprendemos que estaremos vivos depois de morrermos. Isso significa que você e eu também continuaremos vivos depois de morrermos. Não adianta você descrer, porque quando você for para a eternidade, você não vai para a eternidade morto, você tem que ir vivo para gozar o que tem lá, para aproveitar o que tem lá. Quando Jesus Cristo fala de Deus, ele diz: o meu Pai é Pai de vivos e não de mortos.
Então, a morte se torna menos assustadora quando nós entendemos que é um fechar de olhos nesse mundo para abrir no céu, para abrir diante de Deus. E nós precisamos entender isso. É interessante que a morte, ela não é a extinção do ser, não é simplesmente a extinção da vida, ela é apenas uma separação, ela é apenas um momento de mudança no que vai acontecer em nossa vida. Quando a morte entra no mundo através de Adão, ele, diz a palavra de Deus, que ele morreu, mas ele não morreu fisicamente. Adão foi morrer fisicamente com 939 anos, se eu não me engano, mas ele morreu para Deus, ele morreu espiritualmente. Quando Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, quando estáveis mortos em vossos delitos e pecados, o pecado nos torna mortos para Deus, porque há uma separação. Então a morte, ela é uma separação daquilo que você tem aqui nessa vida. Todos os entes queridos nossos que já morreram, eles ficaram separados de nós, mas eles estão vivos, não acessíveis a nós, não estão mais acessíveis, não temos mais acesso a quem partiu, porque aqueles que partiram não estão vivendo mais nesse plano, vamos dizer assim, físico que nós vivemos, agora estão vivendo num plano espiritual, por isso que nós não temos acesso a ele. Ah, bispo, eu queria ter tanto acesso à minha mãezinha, eu tenho uma saudade dela. Se sua mãe já morreu e você está com saudade dela e queria falar com ela, agora sabendo que ela está viva, onde ela estiver, só tem um jeito. Não adianta ir bater tambor, não. Só tem um jeito. Morra também. Então, estou com saudade da minha mãe. Morra que você vai vê-la. Bem, se forem para o mesmo lugar. Eu também não vou prometer que você vai ver, senão chega lá, tu não encontra com ela e vai ficar reclamando comigo. O bispo prometeu, eu cheguei agora, e agora? Como é que eu volto? Não volto. Então, querido, 5 minutos depois da morte você vai estar vivo. Olha que alegria, já não está mais com medo da morte, né? Já perdeu o medo da morte, sabendo que você não vai estar morto, vai estar vivo. A segunda coisa que aprendemos nesse texto é que 5 minutos depois da morte nós estaremos conscientes. Nós não estaremos, viajando num túnel vendo uma luz, não. A pessoa vai estar consciente. Notemos no verso 25, depois que o homem rico pediu a Abraão para que Lázaro molhasse o dedo na água e lhe refrescasse a língua, de maneira que podemos ver que na outra vida estaremos conscientes, não só daquilo que estamos passando, mas daquilo que vivemos. Na parábola, pai Abraão diz, lembra-te que na tua vida tu tivesse só coisa boa e Lázaro coisa ruim. Querido, aqui nós não vamos entrar no mérito de por que o rico não foi, ele foi para o inferno e Lázaro foi para o céu. Porque ele foi para o inferno porque ele era rico. Não é isso. Cabe muitas interpretações aqui. Hoje nós temos o Evangelho e nós sabemos que a pessoa só vai para o inferno sem Cristo e só vai para o céu com Cristo. Então, de alguma forma, nós queremos crer que Lázaro, mesmo sendo mendigo, ele tinha algum relacionamento de esperança com o Messias, enquanto o rico só tinha desprezo, e simbolizava isso desprezando o próprio Lázaro, que estava à sua porta. Não é que agora a gente tem que acolher todos os mendigos, porque isso vai garantir que a gente vai para o seio de Abraão. Ou, então, se eu tiver uma vida boa, abastada, se eu for rico, eu vou para o inferno. Então, eu tenho que ir para o céu, para garantir que eu vou para o seio de Abraão, eu tenho que ser um mendigo. Não é isso. Então, não interprete desse jeito, em nome de Jesus. Mas aqui, pai Abraão está colocando para ele que a consciência nos acompanha. Nós estaremos completamente conscientes do que aconteceu. Então, você não vai simplesmente apagar daqui, acordar em outro lugar, quem sou eu, onde estou. Não tem nada disso, quem sou eu, onde estou, o que é isso? Você vai saber direitinho. A única coisa que já me perguntaram várias vezes, e a minha resposta é clássica,
quando as pessoas chegam para mim e dizem assim: bispo, lá, quando a gente for para o céu, a gente vai se reconhecer, a gente vai lembrar das pessoas. Querido, se vai lembrar direito, eu não sei, porque mesmo que lembre, não tem sofrimento. Então eu sempre digo, eu não sei direito, eu nunca fui para saber. Mas o rico lembrou de Lázaro. Ele lembrou de Lázaro. Ele disse: pede a Lázaro para que molhe e venha o dedo e venha refrescar minha língua. Estou aqui queimando nessa chama. Neste verbo, querido, neste texto, podemos ter a consciência de que nossa lembrança vai nos acompanhar no pós-morte. E eu fico pensando, como vai a tua consciência hoje? Como é que vai? Porque o nosso Deus, Ele conhece a nossa vida. Você vê que a figura de pai Abraão ali é uma parábola, simboliza Deus. E ele retrata para aquele rico o que ele viveu. A nossa vida é acompanhada por Deus. Você não está aqui, querido, abandonado, esquecido, largado. Deus não te colocou neste mundo simplesmente e disse: te vira. Não é isso. Você tem a companhia hoje do Espírito Santo na tua vida. Ele está contigo por onde quer que você vá. Foi assunto até da vigília essa madrugada. Não importa, o salmista ele vai dizer: olha, mesmo que eu vá para as profundezas dos mares, eu faça a minha casa na alvorada, se eu subir até a extremidade dos céus, até ali a tua presença estará comigo. Você não está só. Precisamos ter essa consciência. A consciência de Lázaro estava em paz, porque ele estava no seio de Abraão. Mas o rico estava incomodado. Estava extremamente incomodado. Então, uma certeza que nós temos é que nós vamos para um lugar aonde haverá consciência. Podemos naquele momento não ter o corpo físico, porque nós só vamos receber um corpo incorruptível com a volta de Cristo. Mas teremos uma plena consciência de tudo o que fizemos para chegar até ali. Todo o nosso caminhar. A terceira coisa que eu destaco é que imediatamente após a morte você vai estar com Cristo. É por isso que eu já disse aqui, que coisa tremenda vai ser para o cristão, para o salvo, fechar os olhos para esse mundo, não sei em que circunstância, e abrir os olhos e dar de cara com Jesus. E eu fico pensando às vezes, gente, tem hora que eu dou uma viajada. Eu estava preparando essa mensagem mesmo, eu dei umas viajadas. E eu falei: será que Jesus tem barba? Não tem barba? Será que o Jesus que eu vou ver é aquele que Hollywood pinta? Um Jesus galã de cinema, né? Olhos verdes, louro. Aí eu falei: não, isso aí é Thor, né? Eu não vou para Valhalla, sei lá onde a turma lá de Odin acredita. Eu não vou me encontrar com Odin, né? Aí eu fiquei viajando, gente, eu dei uma viajada mesmo. Aí eu falei: será que vai ser o Jesus de Isaías? Isaías disse que ele não teria parecer nem formosura. Em outras palavras, trocando em miúdo, Isaías disse que Jesus era feio. Olhávamos para ele, diz Isaías, e nenhuma beleza víamos. E aí veio na minha mente, sabe o quê? Aquele cara que está fazendo, está famoso no Facebook, do passarinho lá do meu, como é que é? Meu Papa Capim, né? Ô bicho feio aquele cara, né, rapaz? Falei: já pensou se eu morro dor de cara com o Papa Capim, rapaz? Caba feio. Aí eu falei: não, eu não acredito nisso. E nos meus devaneios, querido, eu ainda lembrei de Apocalipse. João diz: os seus olhos é como chama de fogo, os seus cabelos são brancos, seus pés de latão reluzente, sua voz como o som de muitas águas. Eu falei: caramba, será que é esse Jesus que eu vou ver?
tremendo. Ou será o Jesus do capítulo 5, se eu não me engano, de Apocalipse, que ele diz: e a seu semblante ele era semelhante a um cordeiro que fora morto e reviveu. Eu falei: como eu vou ver esse Jesus? Qual a aparência de Jesus? Dá uma curiosidade, dá uma vontade de ir logo, querido. Mas eu tenho que ir no tempo certo. Quem é o dono da tua vida é Deus. Você vai no tempo certo. Há um propósito para a tua vida. Muitos morrem cedo, outros morrem tarde, porque Deus teve um propósito. Talvez você vá morrer e não vai descobrir o propósito. Talvez só descubra lá no céu. Mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós veremos Cristo. E a palavra de Deus nos diz que lá não há mais separação, não há mais morte. Lá toda dor será extinta, não haverá lamento, toda lágrima será enxugada. A Bíblia é muito clara a esse respeito. Se você é de Cristo, Cristo vai estar ali para te receber no momento da sua morte. Querido, que coisa maravilhosa. Só isso já seria suficiente. Sabe, às vezes, muitos pregadores, muitas igrejas ficam prometendo coisas que a Bíblia não promete, para ver se ganham mais adeptos. Eu quero dizer para você, querido, está aqui o Bispo Enéas. Nossa igreja vai fazer 22 anos. Ao longo do meu ministério, a gente vai amadurecendo. Houve períodos aqui no meu ministério que eu me preocupava assim. Eu queria que eu queria ter 20 mil, 30 mil membros. Mas hoje eu tenho uma nítida concepção de que as ovelhas não são minhas. E quem acrescenta a igreja é o Senhor. Então eu falei: Deus, eu estou tranquilo. Eu vou tentar cuidar daquelas que estão aqui. Na medida da minha incapacidade, eu tento lhe ajudar. Através dos pastores de rede, dos líderes de célula, supervisores, a gente tenta. Somos incompetentes em muitas coisas, somos falhas em muitas coisas. Pedimos até perdão pelas nossas falhas. Mas eu quero dizer uma coisa: eu não vou mudar uma vírgula da minha pregação para conseguir mais adeptos. O meu desejo é entender melhor, e eu tenho buscado isso, entender melhor aquilo que o apóstolo Paulo disse: fiz-me fraco para os fracos, fiz-me como se estivesse fora da lei, mesmo estando sujeito à lei, para aqueles que estão fora da lei. Fiz-me como, sabe, os fortes para os fortes, para de alguma forma chegar a ganhar alguns para Cristo. Então, se alguns querem ouvir mensagens que lhe afague os ouvidos, lhe prometa coisas nessa vida, lhe prometa casas, carros, prosperidade, saúde. Tem muitos pregando só isso: venha que você vai receber isso e aquilo. Eu quero dizer para você, eu quero que você entenda que as promessas que estarão inseridas na minha pregação para você são promessas sólidas dentro da Bíblia para a eternidade, não para essa vida. Porque eu não quero que você passe a eternidade com raiva de mim, já que a tua consciência vai. Já imaginou? Tu nessa vida, eita, eu vivi bem que só, o bispo foi uma bênção, pregou prosperidade na minha vida, eu fui próspero, e acordar lá junto com o rico, no inferno. Pô, aí em vez de dizer: pai Abraão, manda Lázaro vir molhar a ponta, né? Pai Abraão, manda o bispo
vim molhar a ponta do dedo. Não, você vai dizer, Abraão, manda o bicho para cá junto comigo, que o bicho é ruim. É ou não é? Vai estar me condenando lá. Eu não quero isso não, querido. Eu quero dizer para você o seguinte: Lázaro, ele passou a pior situação, a situação mais degradante de um ser humano nessa vida. Seu corpo era coberto de chagas. Sabe o que é chagas, querido? Furúnculos. Ele tinha o corpo coberto de furúnculos. Quem já teve um furúnculo já sofreu. Eu já tive um. É coisa, querido, furúnculo é uma ferida do inferno. Aquilo só devia receber quem vai para o inferno. Aquilo, um ser humano em vida não devia receber um negócio daquele não. Aquilo ali parece que tem um alien dentro de você te fazendo mal. Aquilo é um troço ruim. E eu lembro quando eu fui no posto de saúde e a mulher olhou e falou, está doendo? Eu falei, doía até em falar. Eu estava com o braço, era esse. Foi. Eu estava com o braço assim. Aí ela, tem que espremer. Eu falei, não. Tem anestesia? Ela, não tem não, tem que ser no seco. Aí eu falei, a senhora é ruim. A senhora vai espremer isso aqui no seco? Ela, vou. Tem que tirar os bichos daí de dentro. Eu falei, Jesus, vem aqui, manda esses bichos para o inferno. Mas aquilo, imagina, Lázaro coberto com o corpo de chagas, queria comer o que caía da mesa do rico. E diz, ninguém lhe dava nada. E ainda, para piorar a situação, os cachorros vinham para lamber as feridas dele. Cachorro, gente, com a boca toda podre também. Os cachorros estavam passando mais fome que Lázaro, porque estava querendo lamber a ferida de Lázaro. Pense. Você nunca viveu numa situação dessa, querido. Por mais que você já teve uma furúnculo, já teve que tomar uma bezetacil, fez uma cirurgia, sabe? Passou um período aí de desemprego, está amargando aí umas contas vencidas, está meio complicado, está com o nome lá no SPC, está difícil, eu sei, mas tem cachorro lambendo tua ferida? Não, né? Então olhe para o teu irmão e diga para ele assim, tu está muito bem, boy. Tu está muito bem, meu irmão. Está reclamando é de bucho cheio. Eu não vou dizer quem não, mas eu lembro da história de uma pessoa que foi convidada para um churrasco. A bispa lembra. Churrasco do bom e do melhor. A carne mais fraca que tinha era picanha. As outras eu nem sei. Tinha carne lá de nome que eu nem conheço. Mas aquele churrascão. Só em olhar já era um negócio assim. No céu tem que ter churrasco. Jesus comeu um churrasquinho de peixe antes de ir para o céu, né? Querido, a pessoa olha para aquele churrasco, coisa que a gente estava ali de graça, de favor, até a água já seria muito para a gente. Aí um cidadão olha para o churrasco, não tem pão com alho? Tem certas horas que a gente tem que ficar calado. Me deu vontade de dizer assim, na tua casa tu só come pão com manteiga, não tem churrasco, tu ainda vem reclamar que não tem pão com alho. É desse jeito, meu irmão. É desse jeito. A pessoa não merece nada, tu vai dar. Tem gente aqui que vai para festa, não levou o presente do aniversariante. O cara convida, vai lá no meu aniversário, aí você, tá certo. Aí tu vai, não leva nada para o aniversariante. Aí chega lá e ainda reclama da comida que comeu de graça. Uma coxinha está fria, esse bolo está seco, refrigereco, pelo amor de Deus, tem nem uma coca. Dá vontade de dizer, meu irmão, vá
vá para o céu. É ou não é? Em nome de Jesus, querido. Quarta verdade que eu quero destacar desse texto, que você precisa entender. Nós aprendemos nesse texto que todas as nossas oportunidades terrenas, todas as nossas oportunidades deste mundo terão passado, acabou, não tem mais oportunidade para nada, acabou. O rico falou: Senhor, Pabrão, manda Lázaro ir lá falar para meus irmãos, para quem não, acabou. Mas Senhor, acabou. Não tem mais oportunidade, não tem como mudar. Não gostei de onde eu estou, não. Deixa eu ir para aí. Abraão diz logo: tem um abismo aqui. Quem está aqui não passa para lá, quem está lá passa para cá. Acabou. As oportunidades terão passado. E é interessante que Jesus conta essa parábola. Quando o rico pergunta para ele: mas deixa Lázaro. Não, eles têm Moisés e os profetas. É lógico que quando Jesus falou isso, Moisés já não existia. Jesus fala isso no Novo Testamento, Moisés já tinha morrido. Os profetas, da mesma forma. O último profeta tinha sido Malaquias, depois veio João Batista, mas até João Batista já tinha morrido. Já não tinha mais. Aqui, de quem Jesus estava falando? Jesus estava falando, querido, da Bíblia. Porque a Bíblia na época de Cristo era o Antigo Testamento. Não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento foi produzido depois. Foi condensado muito tempo depois. Então a Bíblia de Jesus, a Bíblia do apóstolo Paulo, a Bíblia dos apóstolos, era o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento não existia nessa forma que nós temos hoje, condensada, tudo num livro só. Não, eram vários papiros, eram vários rolos de livro, separados, e eram juntos, eles chamavam de enciclopédias, ou códices, ou coletâneas, de livros que tinham a ver com eles mesmos. Então, por exemplo, quando ele diz Moisés, ele está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros da lei, que os judeus chamam de Torá. Era Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, quando Jesus diz, eles têm Moisés, ele está dizendo, eles têm a lei, eles têm a Torá, eles têm os escritos de Moisés. Quando ele diz, eles têm os profetas, ele está falando dos profetas menores, que nós chamamos de menores, e os profetas maiores. Quem colocou essa discriminação? Profetas maiores, querido, é porque são 4, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, porque o livro deles são grande. E os menores são 12, que vai, que é o Daniel, de Oséias a Malaquias, porque os livros deles são pequenininhos. Está aí no teu Antigo Testamento. Então são os profetas, são os 16 livros dos profetas. Ele nem citou os salmos, que são os poéticos, os cânticos, e nem citou os históricos, que Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Então, ele fala para eles têm a Bíblia, ela já é suficiente. Se eles não creem na Bíblia, como crerão se alguém ressuscitar? Ainda mais um mendigo. O mendigo ressuscitou, agora vão ouvir o mendigo? Não ouviram quando estava vivo? Vai ouvir porque ressuscitou? Então, querido, abra os olhos de uma coisa que eu quero dizer. Não adianta a pessoa dizer a desculpa: ninguém me falou de Cristo. Você tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus. Hoje a Bíblia ainda é proibida em alguns países. Muitos países onde o Evangelho ainda é fechado, principalmente aqueles países que compreendem a latitude 1040, ali no hemisfério da Ásia. A Bíblia é um livro proibido. Por isso precisamos anunciar a palavra de Deus, que leve
essa palavra. Então, leia a Bíblia. Use-a diariamente na tua vida. Coma essa palavra. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Ela é maravilhosa na nossa vida. Aí tem gente que vem perguntar assim, aquelas perguntas de gaveta, né? Já vieram para mim uma vez: bispo, o senhor foi professor do seminário? Fui. A Bíblia é ou contém a palavra de Deus? As perguntinhas besta. Se algum dia alguém lhe perguntar isso, você é crente? É? Sou. A Bíblia é ou contém a palavra de Deus? Você olha para a cara dele com aquela cara assim, bem bonita, assim, ó. Ele diz assim: vou lhe responder. Ela é e contém. Ela é porque contém, e contém porque é. Certo? Ela é proveitosa. Toda ela é inspirada por Deus. Ah, mas ali tem uma jumenta falando, e daí? Ela foi inspirada por Deus. Nenhum homem escreveu ela psicografando. Ninguém fechou o olho e ficou escrevendo a Bíblia. Foi inspirada pelo Espírito Santo. Eu já falei da Bíblia aqui domingo passado mesmo, né? Falei pra caramba da Bíblia. Não sei em que culto foi, se foi no primeiro ou no segundo. Mas eu quero dizer para você: use essa palavra. Foi isso que Jesus disse através de pai Abraão ao rico: eles têm a Bíblia, que os ouça, que leia. Quando Deus chama Josué na responsabilidade de atravessar o Jordão com o povo e fazê-los conquistar a terra prometida, Deus chama Josué e diz assim: não aparte da tua boca o livro desta lei. É interessante, eu já falei isso aqui várias vezes, que Deus poderia ter dito a Josué: não aparte dos teus olhos, leia, medite, conforme diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Mas não foi isso que Deus disse a Josué. Deus poderia ter dito a ele: não aparte os teus olhos, medite na lei dia e noite. Deus disse para Josué: não aparte da tua boca. Ou seja, fale da palavra de Deus para esse povo. Fale da palavra. Querido, você fala de tanta coisa. Você fala do Facebook, do WhatsApp, fala de Lula, fala da Lava Jato, fala de Moro, fala de crise, fala da inflação, do preço das coisas, fala mal dos outros, fala de time de futebol, fala da comida, fala de novela, fala de filme, mas não abre a boca para falar da palavra. Que é isso, meu irmão? Por isso que Deus chamou a atenção de Josué, para nela você saber como você tem que se conduzir. E por último, querido, nosso relógio caiu, o tempo parou, hoje tem ceia, eu tenho que correr. Por último, esse texto nos ensina que depois da morte, nossos destinos estarão decididos para sempre. Não há como mudar mais o destino. Não há mais como mudar o destino. Não adianta teu pai e tua mãe, depois que você morrer, querer acender vela. Manda acender logo um holofote de LED e não vai adiantar nada. Já foi decidido. O homem rico escolheu uma eternidade separada de Deus e fez a escolha enquanto estava vivo. Tua escolha é agora. Tua escolha enquanto está vivo. Você tem que escolher logo. Foi isso que eu disse no início da pregação. Disse que quando nós falamos sobre morte, falamos da urgência de estar preparado. Nós não sabemos quando vamos morrer. Eu estou aqui pregando para você nessa noite. Amanhã posso não estar mais. A gente não sabe. A gente pensa:
a gente sonha, a gente deseja, todo mundo deseja morrer velhinho, e a coisa mais incoerente do mundo é todo mundo quer morrer velho com saúde. Não bate. Não bate. Eu tenho um tio meu com 70 anos que uma vez viraram para ele e falaram assim: rapaz, você está na melhor idade. Ele: mentira. Quem disse que depois dos 65 é a melhor idade é o maior mentiroso do mundo. Ele dizendo: porque só vem dor, é doença, é aposentadoria. Ninguém merece no Brasil. Ainda bem que agora no Brasil mudou. A gente só se aposenta depois dos 100. Porque senão você ia viver sofrendo. Tem que morrer sem se aposentar mesmo, porque a aposentadoria é para matar o cara. E agora vai aumentar a longevidade do povo brasileiro, você vai ver. Então, querido, a decisão é em vida, é agora. Se todo mundo só morresse depois dos 100, seria bom demais. E se todo mundo só morresse depois dos 100, você ia querer morrer com 120, não é? 130. Fui visitar uma vez, faz tempo, fui visitar uma senhora. Meu sogro ainda era vivo, eu fui com ele. Cheguei lá, rapaz, a irmã era da igreja, falou: pastor, o senhor pode visitar a minha avó? Posso. Fui lá com o meu sogro. Cheguei lá, estava lá o corpo em cima da cama, viva ainda, mas como se tivesse morta já não falava, estava lá, coberta com lençol. A velha devia ter uns quase 100 anos, não abria o olho, não andava, não falava. Aí a minha irmã vira para mim e diz para mim assim: dá para o senhor orar para Deus curar? Aí eu falei: minha irmã, eu vou fazer o seguinte, eu vou orar para Deus fazer a vontade dEle. É uma situação, querida, daquela senhora. Eu falei: Deus, tu sabe, sofrimento, ela está sofrendo, e a família está sofrendo de reboque. A família pode até dizer que não, querido, mas sofre, é um fardo. Tu vai dizer que não porque ama. Não, mas eu cuido porque ama. Ama, eu sei que ama, mas é pesado. Eu não vou dizer que, eu não vou mentir. Tu ama mesmo, eu sei que tu é capaz de cuidar do teu pai, do teu avô. Eu não estou dizendo isso, que você vai ser um neto ingrato, um filho. Não, Jesus, em nome. Olha, não é isso que eu estou dizendo. Mas dá trabalho, querido. Eu sei, eu cuidei de um tio. Ajudei eu carregava, eu empurrava meu tio para cima e para baixo na cadeira dele. Tinha hora que eu dizia: vó, pare de dar pedra para ele comer, porque ele está pesado. Eu era um adolescente, para empurrar um cadeirante não era fácil. E as ruas onde ele morava era tudo de areia. Jesus. E aí eu falei: Senhor, tu conhece a situação dessa senhora que está aí doente, com câncer, estado terminal. Não tem, Senhor, eu sei que tu és o Deus do milagre. Se o Senhor quiser levantar ela para ela viver mais 100 anos, o Senhor faz. Eu sei disso. Mas, Senhor, a minha oração é: faça a tua vontade. Porque a nossa vontade, como parente, como filho, como neto, é que nossos pais nunca venham morrer. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou eu acredito nisso, ou eu deixo de ser crente. Falei: Deus, a tua vontade é melhor do que a minha e é melhor do que a da filha. Aí 2 dias depois a velha morreu. Aí meu sogro até pediu para eu nunca orar por ele. Eu falei: não, eu não orei para ela morrer, eu orei para Deus fazer a vontade. E a vontade dele foi feita, queridos. Ela descansou, deu um descanso para a neta, que estava cuidando dela. Então a gente tem que entender isso.
O nosso destino foi traçado aqui. Aqui você decide para onde você quer ir. Quer abrir os olhos depois da morte e encontrar Jesus? Ou quer abrir os olhos depois da morte e encontrar o rico lá no Hades? É de escolha tua, não é minha. Eu não posso levar ninguém a reboque comigo. Não tem carona, não tem janela. Se Deus fechar a porta, o santo não sei quem vai abrir uma janela. No céu ninguém entra por janela. A janela do céu se abre para derramar a bênção. Ainda tem gente que vai quebrar a cara. Vai querer entrar pela janela. Quando Deus abrir a janela para o cara entrar, vai cair tanta bênção na cabeça dele que ele vai direto para o inferno mesmo. Então não tem jeito, querido. Não tem jeito. Depois da morte vem imediatamente a vida eterna, com Deus ou sem Ele. A eternidade será vivida por todos e nós precisamos estar preparados. Só há 2 destinos: ou no céu com o Senhor, ou no inferno longe dele. A escolha é tua, a decisão é tua. Pode demorar 1 ano, 10 anos, 40 anos, 50 anos, mas um dia você vai se encontrar com ele. E como o texto nos ensinou que a tua consciência vai te acompanhar, eu profetizo em nome de Jesus que para onde você for na tua eternidade, você vai lembrar das minhas palavras. E você vai dizer: um dia o bispo pregou e eu tomei uma decisão de ir para o céu. O bispo pregou e eu nem liguei e acabei aqui no inferno. E saiba de uma coisa, não dá para mudar depois, e é a eternidade. Se você não tem ideia do que é a eternidade. Eu gosto da história do passarinho, vou contar de novo. Todo mundo já conhece a história do passarinho, né? Conhece a história do passarinho? Não? Ninguém conhece. É para tu entender a eternidade. Diz essa história, é uma fábula, tá? Que a cada 1000 anos, um passarinho vem e posa numa pedra gigantesca. Pense numa montanha, é o tamanho dessa pedra. O tamanho daquela pedra da Boca, muita gente conhece a pedra da Boca, né? O tamanho de uma rocha muito grande. A cada 1000 anos esse passarinho vem e afia o bico naquela pedra e vai embora. O próximo passarinho só vai vir daqui a 1000 anos de novo afiar o bico. Quando os passarinhos, de tanto afiarem o bico, tiverem gastado toda aquela montanha, terá se passado 1 hora da eternidade. Não tem fim. Quem vai para o céu vai viver em gozo, em alegria, em prazer, sem fim. Mas também quem vai para o inferno vai viver na coisa ruim lá, sem fim. Feche seus olhos. Pai, a decisão é aqui. É aqui que nós decidimos a nossa eternidade. E que nessa noite, Senhor, às vezes de forma até engraçada, mas os teus filhos possam entender a responsabilidade que cada um tem. Que a tua palavra nos diz que cada um dará conta de si mesmo. Deus, que haja consciência de uma preparação, de uma necessidade, de uma urgência, no dia em que nos encontrarmos com a morte, imediatamente abriremos nossos olhos na eternidade. Que seja ao teu lado, Senhor, que seja contigo, para gozarmos a eternidade em alegria, em prazer, sem dor, sem enfermidade, sem problemas. Deus, tem misericórdia daqueles que ainda não tomaram essa decisão, ainda não estão preparados, que eles se preparem o mais rápido possível. Louvamos o teu nome nessa hora e declaramos a honra e a glória em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido, antes de passarmos a ceia, eu quero fazer um convite. Se há alguém aqui nessa noite que quer agora, nesse momento, tomar essa decisão para garantir a eternidade nos céus, quer declarar que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, eu queria orar por você. Se há alguém que quer hoje tomar essa decisão, faça assim um sinal para mim.
eu quero orar por você. Quer hoje tomar essa decisão, querido? Eu não vou ficar apelando muito, eu não sou de constranger ninguém, eu sou de convidar. Quer hoje tomar essa decisão? Quer hoje voltar? Se um dia você se afastou, essa é a hora de voltar também. Amém. Eu não vou falar que não ia insistir muito. Que Deus abençoe. Teve. Amém. Glória a Deus. Eu vou descer. Aleluia. Vem cá. Traga ela, Dani. Em nome de Jesus. Eu vou orar por ela. Se houver mais alguém, venha. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É Denise, né? Vou orar por Denise. Amém. Venha, querida. Glória a Deus. Amém. Nós vamos orar por Denise, por Fábio. E se houver mais alguém, pode vir. O dia que Denise agora, queridos, fechar os olhos para esse mundo, o dia que Fábio fechar os olhos para esse mundo, segundo a parábola de Jesus, eles vão estar no seio de Abraão. Como diz a palavra de Deus, sendo consolados, sendo confortados. Queridos, acho que não vai ter lugar melhor. Receber um cafuné de Abraão, já pensou? Que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. Nós vamos orar nesse momento. Deus, aqui está Fábio, aqui está Denise, são teus filhos, e eles entenderam, Deus, que querem passar a eternidade contigo nos céus, e tomaram a melhor decisão de suas vidas, a decisão de declarar que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles. Pai, cuida deles. Sabemos que o inimigo de nossas almas ele não quer isso, ele quer atrapalhar os teus planos. Ele veio para matar, roubar e destruir, Deus, mas ele foi derrotado por Cristo, e hoje nós em Cristo somos mais do que vencedores. Louvamos o teu nome por esses dois que aqui estão, e por muitos ainda que virão. Eu te agradeço, Pai, e declaro a honra e a glória e o louvor pertence só a ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Depois toma o nome dele. Aleluia.